O Japim Mágico. Sábado de manhã, Márcio pegou a espingarda e saiu para a mata, em busca de caça. Caminhava atento aos ruídos para surpreender algum animal. Olhava para o chão, à espreita de barcas e pegadas, e foi assim caminhando até entrar no coração da floresta. Márcio andou tanto que ficou morto de cansaço. Recostou-se numa árvore e estava quase dormindo quando viu um passarinho lindo, de penas pretas e amarelas. Engatilhou a espingarda, mas um caçador se aproximou, fazendo sinal com os braços para que ele parasse. Não faça isso, moço. É verdade, não se deve matar passarinho, né? Especialmente o japim. Todos sabem que esse pássaro não tem canto próprio. Ele imita o canto dos outros. Isso eu sei, só não sei porquê, disse Márcio. Diz a lenda que o japim vivia com Tupã, o rei do sol. Certa época, uma doença terrível atacou uma aldeia e muitos índios morreram. Desesperados, eles pediram ajuda a Tupã, que enviou o japim para distraí-los. Quando os índios ouviram o japim, ficaram deslumbrados e deixaram de pensar na doença. Mas eles não sabiam que aquele canto tinha poderes sobrenaturais. O canto do japim transmitia uma energia tão boa que curou os doentes. O pássaro tinha cumprido a sua missão e deveria ir embora. Mas os índios pediram ao deus Sol, Tupã, que o deixasse ficar para sempre. Tupã concordou e a aldeia comemorou. Adorado como um santo, o japim ficou muito convencido. Julgava-se o rei da floresta. E passou a fazer pouco dos outros pássaros. Parou de cantar na aldeia, passava os dias voando pela mata e arremedando o canto dos outros. Vivia sozinho, não se aproximava das outras aves para desprezá-las e acabou perdendo aquela energia vibrante que afastara a doença da aldeia. Tantas o japim aprontou que as outras aves foram se queixar a Tupã. Repreendido, ele prometeu que não iria mais caçoar dos outros, mas logo quebrou a promessa. De novo, os pássaros procuraram Tupã, que ficou muito bravo e decidiu dar um castigo definitivo para o japim. A partir de agora, você perdeu o seu canto. Só poderá imitar o canto dos outros pássaros. Seu destino será voar pela floresta, imitando as outras aves. Serás apenas um imitador, odiado e perseguido pelos outros pássaros. Quando souberam o que havia acontecido, as aves resolveram se vingar. Caçoavam dele o tempo todo e destruíam o seu ninho. Então, o japim arquitetou um plano. Pediu aos marimbondos para fazer seu ninho perto da casa deles. E assim pôde viver em paz, pois todos fogem de casa de marimbondo. Mas nenhum japim recuperou o canto mágico. Eles continuam sofrendo o castigo de Tupã e é por isso que não se pode matá-los. A vida deles está nas mãos de Tupã e dos pássaros da floresta. Olá, meus amores, tudo bem? Eu inicio hoje a nossa aula com essa lenda, essa história antiga, lá da região da Amazônia, né? Que é a lenda do japim. É uma lenda dos índios. E alguns chamavam o castigo de japim. São lendas e mitos da região da Amazônia. Essa lenda está nesse livro, 52 histórias. Viagens pelo Brasil em 52 histórias.
não é uma lenda propriamente do estado do qual nós vamos falar hoje, que é o estado... que é o estado aqui embaixo. Nós havíamos já comentado que falaríamos dele hoje. Esse estado verdinho aqui embaixo. Estado de Rondônia. Aqui. Faltam agora poucos estados da região norte. E hoje a gente vai falar de Rondônia. Essa história, essa lenda, não é propriamente do estado de Rondônia, mas é uma lenda da região amazônica, que compreende toda essa parte aqui, lembra? Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, toda essa região, a região norte, faz parte da região amazônica. Então, as lendas amazônicas circulam por toda essa região. Ainda temos um estado aqui, do qual nós vamos falar, e um outro estado aqui, que nós vamos falar ainda nas 2 próximas semanas, para fecharmos a região norte. Então, por isso, eu selecionei esta história para começar a nossa aula de hoje. Eu selecionei essa história e achei tão bonita, mas tão bonita, a lenda do Japim mágico. E fiquei pensando, inclusive, nesse momento que nós estamos, né? Porque o Japim, ele foi enviado pelo deus Tupã para curar os índios, a aldeia que estava passando por uma doença. Quem sabe algum pássaro... Opa! Assim é a borboleta. Não, assim é a pomba da paz, né? Quem sabe algum pássaro encantado pode... Eu tô meio escondida aqui. Algum pássaro encantado surge, né? E tira essa doença do mundo pela qual nós estamos enfrentando. Quem sabe, né? Só espero que seja um pássaro que depois mantenha a sua humildade, que não se torne um pássaro soberbo, que não se sinta superior a ninguém, que foi esse o problema do Japim, né? Foi isso que aconteceu com o Japim. E hoje a gente vai falar do estado de Rondônia. Rondônia é aquele estado que eu mostrei que fica ali embaixo. Sua capital é Porto Velho. Ela é banhada pelo Rio Madeira. Além disso, ele tem outras cidades importantes como Ariquemes, Coacal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. Ah, gostaram da minha flor aqui? Daqui a pouco eu vou explicar por que essa flor amarela no cabelo. Porto Velho é o município mais populoso de Rondônia. O clima é equatorial, então é um clima quente, tá? Os rios Madeira, Ji-Paraná, Guaporé e Mamoré são os principais rios do estado de Rondônia. É o único estado brasileiro cujo nome homenageia uma figura nacional, o Marechal Rondon. Quem é o Marechal Rondon? Vocês já ouviram falar dele? Eu lembro que na época de escola eu ouvi sim falar do Marechal Rondon, mas tive que ir lá no Google pesquisar quem era o Marechal Rondon mesmo. Eu lembro que ele tinha alguma ligação com os indígenas, mas não lembrava bem a história do Marechal Rondon. E aí eu fui pesquisar. Por que Rondônia tem esse nome em homenagem ao Marechal Rondon? Ele desbravou o norte do país em meados dos anos de 1900, inclusive a região que hoje leva o seu nome, Rondônia, né, que homenageia. O nome dele era Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.
Foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro. Sertanistas são aqueles que se embreavam pelos sertões, explorando a terra e desbravando, né, as terras. Borba Gato foi um sertanista. E o Marechal Rondon, na região do norte, foi um sertanista. Ele ficou famoso por sua exploração, por suas explorações. Ele explorou desde o Mato Grosso até a bacia amazônica ocidental, e por seu apoio vitalício às populações indígenas brasileiras, foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio e estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu, que hoje é uma reserva indígena muito importante, né, aqui no nosso país, e que precisa ser cuidada e olhada para que não entre em extinção. O Parque Nacional do Xingu ainda é muito cobiçado pelos extrativistas, os exploradores de madeira. É uma região ainda que requer muita atenção, muito cuidado. Senão a nossa população indígena desaparece, né? E o Marechal Rondon, ele tinha essa preocupação, né? Ele foi um dos primeiros a se preocupar, a cuidar da população indígena. Por isso o estado de Rondônia recebe esse nome. A população rondoniense é uma das mais diversificadas do Brasil. Ela é composta por migrantes que vieram de todas as regiões do nosso país, dentre os quais se destacam os paranaenses, sergipanos, cearenses, maranhenses, amazonenses, acreanos, que foram se fixando naquela região, preservando ainda os fortes traços amazônicos da população nativa, das cidades que são banhadas pelo rio e, sobretudo, principalmente, Porto Velho e Guajará-Mirim, as duas cidades mais antigas do estado de Rondônia. Essas cidades são famosas, né? Eu já ouvi falar muito de Guajará-Mirim, principalmente por causa de reservas indígenas. Já ouvi falar muito de Ji-Paraná. Se eu não me engano, Ji-Paraná tem um porto. Deixa eu pesquisar aqui, eu tô com o computador aberto. Se eu não me engano, tem um porto. Deixa eu confirmar se a minha memória está boa. Peraí. Enquanto isso, eu vou... Vamos ver aqui, Ji-Paraná. Tá demorando um pouquinho aqui para abrir. A internet tá meio lenta, né? Enquanto isso... abriu. Eu ia falando mais um pouquinho. Não consegui ver aqui, não. Depois eu vejo e respondo para vocês o que é Ji-Paraná, porque Ji-Paraná é um município do estado de Rondônia, é o segundo mais populoso do estado e o 16º mais populoso da região norte. Tem muita coisa aqui. Daqui a pouquinho eu olho e respondo para vocês, tá? Mas Ji-Paraná, se eu não me engano, tem um porto. Eu vou confirmar. Apesar de Rondônia ser um estado muito jovem, ele foi criado em 1981. Então ele vai fazer 40 anos, está fazendo 40 anos agora. É muito novo, né? Ele possui o 5º melhor índice de desenvolvimento humano da região norte. É o 5º em melhores condições para o desenvolvimento humano. É o 3º mais rico e o 3º estado mais populoso da região norte. E levando em consideração, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, voltando ao nosso mapa. Aqui está Rondônia. Aqui é o Amazonas, é aqui o Pará. Olha o tamanho do Pará e do Amazonas em relação a Rondônia. Pois bem, ele é o 3º mais rico e o 3º mais populoso da região norte. E é pequeno, hein? Imagina se ele tivesse o tamanho do Amazonas ou do Pará. É a 2ª maior taxa de alfabetização e a 3ª menor taxa de analfabetismo entre todos os estados da região norte e nordeste. Então há um alto índice de alfabetização, as crianças vão para a escola, né? E é o menor em taxa de analfabeto, tem menos analfabeto em toda a região norte e nordeste.
interessante, não é? O território, antigamente, Rondônia era chamado de território do Guaporé, por causa do rio Guaporé. A palavra Guaporé vem da língua tupi, que significa Gua, campo, Poré, catarata. Seria uma cachoeira do campo, um rio campestre. Deve ter uma cachoeira grande lá, eu não pesquisei, mas posso ainda pesquisar. Em 82, ele recebeu o status de unidade federativa. E aí recebeu o nome de Rondônia, como eu falei, em homenagem ao Marechal Rondon. A cultura é um mosaico. Vocês sabem o que é um mosaico? Mosaico, acho que nós já fizemos até atividade mosaico no MCI. Quando a gente vai pegando pecinhas, pedacinhos pequenos e colando e montando uma imagem. Isso se chama mosaico. A cultura de Rondônia é um mosaico de diversidade cultural. Imagina que a cultura é composta por várias culturas. Por isso esse mosaico. Não tem nenhum traço cultural de alguma outra cultura que prevaleça sobre o estado. Ele tem esse mosaico, mas todas elas têm igual peso, se eu posso dizer, igualdade, nenhuma se destaca sobre a outra, entendem? Isso por conta do grande número de migrantes. Migrante é quando uma pessoa sai de um estado para outro dentro do próprio país. Imigrante, quando vem de um país de fora para outro país. Então, quando uma pessoa vem da Itália para morar no Brasil, ele é um imigrante. Quando uma pessoa sai do Paraná e vai morar em Rondônia, ele é um migrante. Por conta do grande número de migrantes que existem lá, a cultura se tornou muito diversa, mas nada se sobrepõe uma à outra. Todos respeitam a cultura de cada migrante, de cada povo migrante que compõe o estado de Rondônia. Bacana isso, né? Existe um respeito, uma interação, uma união entre eles. Eu fiquei encantada, confesso para vocês, com o estado de Rondônia, por tudo isso que eu tô falando. É o terceiro estado mais populoso da região norte, é o terceiro mais rico da região norte, o quinto com melhor desenvolvimento humano da região norte, é o segundo em maior taxa de alfabetização e o terceiro com menor taxa de analfabeto. E além de tudo, a cultura é um mosaico diverso, mas todos se respeitam, nenhuma cultura se sobressai. Fala se não é lindo! Olha aí, morar em Rondônia. Quero ir lá para conhecer. E aí falei vamos falar da cultura. Vários migrantes, como eu falei, tem migrantes de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, da Bolívia, também Líbano, Barbados, Japão, então são os imigrantes que também compõem essa cultura. Além daqueles que eu já tinha falado, da região do Mato Grosso, Sergipe, Ceará, Maranhão, Amazonas, Acre, e assim vai. A culinária, também pelo fato de receber pessoas de outros estados, é uma culinária bem diversificada. São consumidos muitos peixes, a farinha amazônica, né? Isso a gente vê em todos os estados do Amazonas, que a gente, estados do norte que a gente falou, o grande consumo de peixe e de farinha, né? Farinha de mandioca. A polenta paraense lá é muito comum, o churrasco gaúcho, o tererê matogrossense, por influência dos povos desses estados que foram morar lá. E além disso, um salgado muito comum é a saltenha, de origem boliviana. Os principais pratos típicos são leitão assado à bairrada, tucunaré assado, que é um peixe, picles de palmito, cocada de castanha, bombom de cupuaçu rondoniano, bolo de cupuaçu recheado com creme de cupuaçu. Depois eu vou colocar no grupo, se vocês quiserem pesquisar essas receitas. Eu pesquisei a do picles de palmito. Ó, vou fazer. E as festas? Também por conta da diversidade cultural, da influência dos povos que vieram de outras regiões e outros estados brasileiros, a cultura de Rondônia é também diversificada. E o seu calendário de festas é bem amplo.
Mas se destacam algumas festas, como o Bloco Carnavalesco Banda do Vai Quem Quer, que foi fundado em 1981, ano quando Rondônia passou a ser um estado e se chama Rondônia. Foi fundado por Manuel Mendonça e Manelão e reúne mais de 100 mil pessoas nas ruas de Rondônia durante o carnaval. Outra festa de grande importância é o Arraial Flor do Maracujá, realizada há mais de 30 anos na cidade de Porto Velho, durante as festas juninas, e representa a força da cultura nordestina na capital de Rondônia, Porto Velho, sendo também o segundo maior arraial do Brasil. Lembra que eu falei da flor? Eu não tinha uma flor de maracujá, então resolvi colocar um girassol no cabelo. Disfarçou? A flor do maracujá é difícil de encontrar, né? Pois bem, botei aqui uma de maracujá para poder falar do arraial Flor de Maracujá. Espero que vocês tenham gostado. É o que eu tinha. Brincadeiras à parte, né? Durante as festas juninas, destaca-se lá, tem um destaque, o Festival Folclórico de Guajará-Mirim, em que grandes atrações são apresentadas, como os bois bumbás, que é uma grande expressão cultural amazônica, e para marcar a imensa força da cultura agropecuária da região, que são provenientes da região sul e sudeste, são realizados rodeios e exposições agropecuárias. Quem imagina que tem rodeio em Rondônia? Não imaginava, sinceramente. Boi bumbá, eu já imaginava por ser da região amazônica. Agora, ter festas de rodeio e exposições agropecuárias, não fazia ideia. Isso influência dos povos da região sul e sudeste. Representando uma tradição iniciada dentro do próprio estado de Rondônia, na cidade de Alto Paraíso, é realizada todo ano a Corrida Nacional dos Jericos Motorizados, que ficou conhecida como a Festa do Jerico. Vocês sabem o que é um jerico? Eu fiquei vendo aqui o que é um jerico. Jerico é um automóvel que foi desenvolvido lá na região de Rondônia, e a sua engenharia foi concebida pelos mecânicos locais para se adaptar ao trabalho no campo e às maltratadas estradas de terra que existiam no estado. Estradas muito esburacadas de terra, de lama. Quando chovia, ficava difícil de transitar. Então, os mecânicos daquela região desenvolveram um veículo, para poder conseguir passar por aquelas estradas e colocar o nome do carrinho de Jerico. Engraçado, né? Não dava para não rir. E então ele tem, né, uma força e é versátil, né? Então é uma engenharia amadora que foram juntando peças de vários tipos de carros. Então pegaram a peça de um carro aqui, de outro tipo ali, de outro tipo ali, e montaram o coitado do Jerico. E aí eles realizam a Corrida Nacional de Jericos. Só não descobri o mês, que é a festa do Jerico. Eu vou tentar achar a foto do Jerico para mandar para vocês. Eu ainda não achei, tá? Tô procurando, não tô achando. Espero encontrar e eu mando a foto do Jerico aí no grupo. E aí tem uma das festas também, que é muito comum em todo o Brasil. Vamos combinar aqui que essa festa é nacional, mas lá é uma festa também que tem um grande peso, que é a Festa do Divino Espírito Santo. Ela é realizada no Vale do Guaporé, que faz fronteira do Brasil com a Bolívia, né? O estado de Rondônia com a Bolívia. E ele é o segundo maior festejo religioso da região amazônica, perdendo apenas para o Círio de Nazaré. Olha só. Então, o Círio de Nazaré, né, que acontece lá em Belém, e o segundo maior festejo religioso na região norte acontece em Rondônia, com a Festa do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé. É por isso que eu falei, eu fiquei encantada, porque é um estado tão pequenininho, mas com tanta riqueza cultural, culinária, a sua composição, a sua formação, né, o que compôs o estado, são pessoas que vieram de outros estados do Brasil, que foram levando as suas culturas, as suas origens, as suas experiências, e compôs um estado tão pequeno que hoje se tornou muito rico, né, diante de toda a região norte, até diante de estados
com uma dimensão muito maior, que é o caso do Amazonas e do Pará. A festa, ela tem uma mistura, né, do profano e do sagrado. E como vocês sabem, a festa do Divino Espírito Santo, ela tem origem portuguesa e depois foi composta pelos afrodescendentes, os africanos escravizados. Outra festa é o Arraial Flor do Maracujá. Ele reúne elementos da cultura amazônica e nordestina, né? Que a gente já havia falado aqui em cima. É que eu tô lendo, gente, então aqui deixa eu trazer. Aqui eu já tinha falado, tem mais de 30 anos, né, que acontece o Arraial Flor do Maracujá, que é a época da festa junina lá, tá? Tem as quadrilhas, o boi-bumbá e mais de 40 grupos folclóricos se apresentam. Tem uma variedade de cores, músicas, coreografias, cenografia, que é o cenário, figurinos, que são as roupas, adereços, que emocionam pela grandeza e singularidade do evento, que movimenta comunidades inteiras na fabricação dos elementos. Olha que interessante. O público nos 14 dias de arraial costuma superar as 50 mil pessoas. O evento é agendado para ocorrer em junho, mas varia de acordo com o calendário de cada ano. Tô boba. E tem uma festa que é chamada Festa Pomerana, que é uma festa realizada em julho, que traz influências pomeranas. Pomeranos são os alemães que acabaram também povoando aquela região, né? E eles falam, inclusive, um dialeto pomerano, uma língua diferente, não é um alemão propriamente. É uma festa rural, realizada em local aberto, que é a feira do produtor, apresenta shows, músicas, concertos, danças folclóricas, um culto luterano, celebrado na língua pomerana, comidas típicas alemãs e muito show. A gente tem aqui em São Paulo a Maifest e a Brooklyn Fest, que também é uma referência de festa alemã, e lá acontece a festa pomerana. Bem, é isso que eu tinha para contar para vocês sobre Rondônia. E deixa eu falar um pouquinho que eu estava esquecendo sobre o artesanato. Instrumentos indígenas compõem o artesanato, bijuterias feitas com sementes, cascas típicas indígenas, tipo esse colar que eu tô aqui. Eu não sabia que eu tinha tanto colar indígena e eu tenho usado em cada vídeo um colarzinho diferente, né? Vocês viram? Nossa, eu ganho de presente as coisas e hoje eu tô usando tanto para fazer esses vídeos com vocês que vocês não fazem ideia. Esse é um típico colarzinho. Esse não veio lá de Rondônia, nem da região amazônica, nem esse. O que eu fiz no outro vídeo, sim. Esses daqui vieram aqui da região do litoral paulista mesmo, tá? Da Itanhaém, Peruíbe, foi dessa região, se eu não estou enganada. Mas só para representar como são o artesanato, né? Feito com sementes, cascas. E muitos artesanatos feitos em madeira. Colheres de madeira. É um típico artesanato. Esse também não veio de lá. Eu comprei também numa feira de artesanato no litoral. É uma gamelinha, né? Uma gamelinha. Eu vou mandar aí no grupo foto dos artesanatos feitos na região de Rondônia. E aí vocês vão ver que tem muitos artesanatos feitos em madeira. Gamelas, colheres de madeira, os instrumentos musicais e as bijuterias feitas de artesanato indígena também. Predomina ainda também o artesanato indígena. Certo? Era o que eu tinha para falar para vocês. Bora lá pro grupo para conversar. Vamos ver quem fez alguma pesquisa. Se fez pesquisa parecida com o que eu trouxe, beleza, ótimo. Se fez pesquisas diferentes, bota lá no grupo pra gente conhecer um pouquinho mais sobre Rondônia. E me falem se vocês gostaram da lenda do Japim Mágico. E é isso. Eu vou procurar a foto aqui que eu falei do Jerico para mandar. E se vocês tiverem interesse em conhecer alguma receita, eu vou colocar lá no grupo também. E vocês pesquisem a receita e me falem depois se encontraram.
não precisa pesquisar propriamente amanhã. Eu vou colocar lá no grupo as receitas mais comuns do estado de Rondônia. Vocês pesquisam com calma durante a semana. E aí, nas semanas que vem, vocês podem colocar no grupo. Pesquisei a cocada de castanha. Pesquisei o picles de palmito. Tá bom? E que mais? Acho que é só isso. Vamos lá pro nosso grupo bater um papo? E me falem se vocês ficaram encantados que nem eu, assim, com o estado de Rondônia. Porque, sinceramente, eu estou apaixonada por Rondônia. Um estado tão pequenininho, mas tão rico culturalmente. E onde há um respeito à cultura de cada povo que compõe aquele estado. Respeitando as tradições e a cultura de cada um que foi ali povoando e fazendo Rondônia ser o estado que é hoje. Pequeno território, mas grande, imenso, em cultura, em riquezas, em desenvolvimento humano, em eliminação do analfabetismo, né? Colocar as crianças na escola. Isso é precioso demais. Vamos lá, vai? Beijos e até daqui a pouco.